Olá pessoal, tudo bem? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Eu sou Andréia Costa e esse é mais um vídeo no meu canal Superação. Quando eu falo em superação para vocês, é superação mesmo, pessoal. Até os 5 anos, eu relatei no meu vídeo passado que eu já tinha feito 7 cirurgias. Como eu tive paralisia infantil, os meus nervos, os meus ossos ficaram muito danificados, muito atrofiados. Então, eu fiz 3 cirurgias em cada pé, né? No meu pé direito foram 3, no meu pé esquerdo foram mais 3. E na minha bacia foi uma cirurgia que pegou 20, 30 e poucos pontos, né? Eu me sentava toda torta, era muito feio o jeito que eu sentava. E aí o médico foi aprumando, fazendo cirurgias e muita fisioterapia, e aí foi melhorando mais, né? E eu lembro de cada uma dessas cirurgias, né? Mas como, Andréia, tu tinha 2 anos, tinha 3 anos, Eu lembro de uma que eu fiquei, né, lá na maca e meu pai do meu lado, né? Quando dá fé, lá e vem aquela mulher baixinha de máscara com aquela bandeja na mão para me dar a injeção, né? E eu gritava. E aí me pegou e levou para a sala de cirurgia e o meu pai ficou lá e eu fui desesperada. Chegando lá, eu lembro daquelas luzes em cima de mim, né? Então tudo isso foi marcando a minha infância, né? Até hoje, assim, eu confesso para vocês que eu tenho um medo tremendo de enfermeira. Quando eu fui fazer outras cirurgias, que eu vou relatar para vocês mais adiante, que também não foram poucas, as enfermeiras já iam entrando no quarto e dizendo: olha, André, não tem nada aqui para ti, não é injeção, não é nada, é só uma pílula para te tomar. Era tipo isso, né? Foi muito difícil a minha infância, muito difícil mesmo. E não só para mim, eu não vou falar que foi difícil para mim, mais difícil ainda deve ter sido para minha mãe, para os meus pais, né? Para os meus irmãos pequenos, que já também entendiam e não sabiam por que a André foi embora, sumiu. Eu passava tipo de mês para lá, né? E quando eu chegava em casa, meus irmãos, a gente tudo pequeno, mas a gente fazia festa. Então eu vinha toda engessada, parecia uma múmia. Da cintura para baixo vinha tudo engessado. E aquilo eu lembro que coçava, né? E o meu irmão mais velho dizia: tá coçando? Tá, mano. Eu dizia: tá, mas como então que eu vou coçar minhas pernas? Ele pegava uns pedaços de pau e eu enfiava lá e coçava, que quando tirava o gesso era cheio de pedaços de pau. E a minha mãe dizia: olha, Naldo, tu não pode fazer isso, tu não pega pau para André coçar as pernas. Era tipo assim, né? E a gente era muito cúmplice, porque quando eu chegava em casa, meus irmãos queriam cuidar de mim, queriam me proteger, né? E eu cresci com isso, né? A gente cresceu com essa cumplicidade, eu e meus irmãos, meus pais, né? E eu lembro que na minha infância, nunca meus irmãos citaram a diferença entre nós. Nunca eu ouvi os meus irmãos dizer assim: André, tu é feia, tua perna é fina, tu é torta. Não, nunca. A gente cresceu, eles me tratando, mesmo a gente sendo criança, a gente era tratado de igual para igual. Então, quando eu voltava de casa, né, tinha passado o período do gesso, né, da primeira cirurgia do pé. E eu vim para casa engessada. Eles marcavam o dia para voltar, que eu digo que eu ia toda cheia de pau, o gesso, né? Aí eles tiravam aquele gesso, aí começava a fisioterapia. E aquilo me amedrontava de um jeito, eu tinha muito medo das fisioterapias. Essa fisioterapia que eu fazia pós-cirúrgica, né, pós-cirurgia, eu não sei, não lembro o nome, não, acho que na verdade eu nunca nem me interessei em saber o nome, há 40 anos atrás, eu não lembro, não sei. Eu só sei que era assim, aqueles pontinhos brancos, cada uma cabecinha daquela ali tinha um fio, né? E eles pregavam na gente, nas minhas pernas,
e ficava dando choque, né? Aquilo era aterrorizante para uma criança de 3 anos, imagino, né? Era muito doído, era muito aterrorizante, eu tinha muito medo. Eu lembro que quando eu entrava naquela sala, eu já começava a me tremer toda, de tanto medo que eu tinha. E isso foi intercalando a minha infância, né? Era hospital e em casa. Em casa eu era a pessoa mais realizada do mundo. Parecia assim que tudo aquilo que eu vivi lá no hospital, quando eu chegava na minha casa, se apagava. E aí quando eu voltava para o hospital, começava tudo de novo, aquele medo, aquela angústia, aquela distância dos meus pais, dos meus irmãos, aquele penar, né? Eu penei muito. Depois, o outro pezinho, mais 3 cirurgias. Aí voltei para casa de novo. Aí passava mais um período, toda engessada. Aí voltava para o hospital de novo. Aí enchia de novo para fazer as fisioterapias. Aí, enfim, eu completei 5 anos, aí veio a última cirurgia, né? Que foi a cirurgia da bacia, uma cirurgia grande que eu fiz, que eu me sentava toda torta. E aí foi para ajeitar minha postura, que era muito feio o jeito que eu sentava, né? E essa cirurgia veio corrigir minha postura. E corrigiu tanto que hoje, se eu estiver em qualquer lugar sentada e as pessoas me veem assim, não vão perceber a minha deficiência. Só mesmo quando me vê de cadeira de roda ou de muleta, né? Que vão perceber que eu sou deficiente. Eu fiquei mais bonita, né? A minha postura ficou normal. E assim, gente, eu me sinto uma pessoa muito feliz. Essa infância que eu tive foi, como eu disse, é um contratempo, né? E quando eu vinha para casa, né, nesses intervalos, a gente tomava banho no garapé, eu era uma piaba. Eu acho que eu aprendi a nadar, eu tinha uns 3 anos. E era muito difícil uma pessoa me pegar dentro do garapé, que a gente brincava, a gente se escondia debaixo dos aguapés. Eu era muito danada. Graças a Deus, aquilo ali que eu vivia no hospital se apagava, ficava tudo lá. Eu acho que quando eu saía daquele lugar, que eu entrava dentro do carro para vir para casa, eu já deixava aquilo tudo lá para trás. E assim, falando da minha infância mesmo, lá na nata, quando eu tinha meses, quando eu tinha 1 ano, quando eu tinha 2 anos, 3 anos. Eu era tão linda que um rapaz foi visitar, né, minha mãe, quando eu já saí do isolamento, né, que eu já recebia visitas. E ele pediu para me criar, né, falou para a mamãe: me dê essa menina que eu vou cuidar dela, eu vou dar tudo que ela precisa. Ela é muito linda. Aí a minha mãe: nunca eu tenho coragem de dar minha filha, nunca, jamais. A minha filha é a coisa mais importante que eu tenho na minha vida hoje. Então, olha, gente, só para vocês terem noção, né, de tudo. Imagine aí uma mãe olhando para um filho, né, e falar isso. Ela falava: Senhor, se for para minha filha crescer com trauma, com tantas coisas que as pessoas levam, né, por serem deficientes, Senhor, leva minha filha, problemas psicológicos. E ela me entregava para Deus, falando isso. Se fosse, então, gente, desde lá Deus já agia na minha vida, né? Eu nunca tive problemas psicológicos com relação a isso, nunca. Acho que eu sou resolvida até demais com tudo que já passei na minha vida, né? Isso nunca me afetou. Claro que as coisas que eu já passei, a minha dificuldade, lógico que me afeta no momento. Eu sou humana, né? Como nos hospitais, o medo, as angústias que eu passava, claro que me afetava naquele momento. Eu não quero ficar revivendo, eu nunca quis reviver aquilo que eu já passei de ruim. Tu já sofreu, aquilo ali já foi um sofrimento, já foi um penar na tua vida. Aí aquilo ali tu vai deixar aqueles problemas te afetem por toda a tua vida. Aí isso aí a gente não está sendo justo com a gente mesmo. Sempre quando eu lembro, eu digo: Senhor, muito obrigada pela vida que eu tenho, pelas coisas que eu já passei e pela vitória que tu
me deste junto contigo, né? Então, gente, o que eu quero dizer, sejam gratos pela sua vida, sejam gratos pela sua condição física, psíquica, financeira, sejam gratos, agradeça a Deus pela sua família, pela condição da sua vida, do que você estiver passando hoje. Converse com Deus, agradeça a Ele, fale com Ele, que Ele é capaz de nos tirar de qualquer situação, qualquer problema, qualquer dificuldade. E eu sou uma prova viva disso, né? Então, pessoal, é isso. Inscrevam-se no canal, ative o sininho, dê o like, comentem, compartilhem. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, eu estou aqui para responder. Interajam comigo, que vai ser um prazer muito grande conversar com cada um de vocês. E é isso aí, um beijo e até o próximo vídeo, que tem muito conteúdo ainda pela frente. Até mais!